Conhecer a história da família Mota Martinelli. Doutora Clélia Mota e o Dr. Rubens Martinelli adotaram desde cedo a pequena Tainá e agora pegaram a guarda da Joyce aos 11 anos. Doutora Clélia, o processo de adoção foi difícil? Como foi a decisão de adotar a Tainá? Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa Gente de Classe, falando de um assunto tão polêmico quanto a adoção. Foram duas situações diferentes, dois momentos diferentes. A Tainá era um desejo desde que eu praticamente me casei. Eu queria que ela viesse e esperei, busquei e ela veio como um presente de Deus praticamente para nós. E já a Joyce foi um processo, né? Nós começamos com um trabalho até através do programa Gente de Classe mesmo, um programa de apadrinhamento, e eu fui madrinha da Joyce no programa e nós nos conhecemos e a maternidade nasceu desse amor que brotou no programa e a decisão, né, de adoção foi uma consequência natural. E no caso da Joyce, houve um consenso entre a família por ela já ter 11 anos? Como foi? Toda a família, né, foi consultada, né? Quando você adota uma criança, é uma decisão familiar, né? Então, primeiramente, é claro, eu e o meu marido, né, em decidirmos que iríamos adotar. Então, não foi eu e o Rubens que adotamos a Joyce, mas sim toda a família que adotamos a Joyce. Senhor doutor Rubens, como foi, como o senhor resume essa experiência de ter adotado a Joyce e aí a Tainá? Olha, primeiramente é muito gratificante estar aqui no programa de classe, né, para estar passando uma experiência divina, né, porque quando você tem um filho biológico, você tem aquela meio obrigação de, não, é meu filho, né, então eu tenho que amar. Agora, passando por esse processo de adoção da Tainá e da Joyce, aquela opção de amor, sabe? É um amor que você opta por amar. Não, eu vou amar essas crianças. Então, não assim um amor predestinado, mas um amor pós-destinado, ou seja, eu optei em amar essas crianças. Joyce, e para você, como foi entre idas e vindas do abrigo e a casa da sua gemetriz, né? Como foi o seu sentimento diante disso? Foi muito difícil, foi confuso, porque a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai ter uma família de verdade, nem o que vai acontecer com a família que a gente tinha. E a questão também de eu ter irmãos, né? Eles eram mais novos, então para eles era muito mais difícil do que para mim, porque eu já entendi alguma coisa mais ou menos. Mas ter que cuidar deles, ter que dizer para eles que ia ficar tudo bem, sem saber se ia ficar tudo bem, é a parte mais difícil de tudo isso, porque para mim o mais importante não era eu, era eles. Era eles ter uma infância, porque eu não tive. A minha infância foi cuidar deles, não foi brincar como todo mundo. Eu perdi muito da convivência familiar, da vida, de ter experiências que todo mundo tem nessa época da vida. Eu tive que cuidar de 3 irmãos e o meu desespero, a minha ansiedade era saber se eles iam ter o que eu não tive, se eles iam ter a oportunidade de viver, de ser criança, de não ter que se preocupar com nada, nem com se a mãe ia voltar ou se ela ia estar ali para cuidar quando eles precisassem, de uma escola, de uma roupa. É bem isso que abala mais a gente. E você acha que seria mais fácil para você e seus irmãos se a justiça tivesse sido um pouco mais rápida? Muito mais fácil, porque a gente não teria passado por tudo isso. É uma coisa que fica na sua cabeça, por mais que você esteja feliz onde você está, você pensa, porque aconteceu, você fica meio difícil passar por isso, mas vai superando. E quem é criança ainda, que nem mesmo, não entende muito das coisas, então é muito mais difícil para eles superar um processo desse, que é muito demorado. Esse sentimento traz uma insegurança para as pessoas, principalmente para crianças, que marca muito mais, né? E é isso que eu acho que devia ser mais rápido, porque isso não ia ser tão bom, tanto para as pessoas que querem adotar, quanto para as pessoas que precisam ser adotadas.
Dr. Rubens, e o senhor como advogado, como o senhor vê que poderia ser feito para agilizar esse processo da adoção? Olha, eu, assim, como parte desse processo, né, como pai e advogado, né, a gente vê que evoluiu bastante de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição Federal de 88, teve bastante avanço. Ainda só que não deixa de ser um processo moroso, porque tem que ser destituído o poder familiar dos genitores, tem uma fila de espera dos adotantes e dos adotados, então é um processo que demanda todo o procedimento ordinário de um processo comum. Doutora Clélia, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Para os telespectadores que procurem as casas-abrigo, que procurem as instituições, que olhem por aquelas crianças, quem sabe uma não lhes toca o coração. Agora eu acho que a minha mensagem principal é para a justiça brasileira, tá? Que eu acho que eles deveriam olhar mais para os direitos das crianças que estão lá desprotegidas e menos dos pais que as abandonam. Porque o que eu vejo é que os pais são protegidos. É assistente social, é juiz, é promotor, é psicólogo, todo mundo só olha o direito da mãe de ter os filhos de volta, o direito da avó que não está querendo saber, mas olha, vamos senhora, fica com essa criança, por favor, sabe? E não pensa que essa criança vai ser colocada numa casa que não as quer, enquanto tem um monte de lares loucos para ter essas crianças, para dar amor, para dar carinho. Então eu acho que a justiça brasileira é falha, o sistema de adoção é falho, tem muita coisa para ser corrigida. Enquanto isso não for corrigido, nós ainda vamos ter crianças crescendo dentro de abrigos, indo e vindo de lares despeitos, onde elas são constantemente maltratadas e um bando de pessoas na justiça cegos a isso. E o senhor, doutor Rubens, qual a sua opinião? Olha, é uma experiência, que nem eu já falado anteriormente, é uma experiência divina, sabe? É uma experiência de você exercitar o amor a cada dia, no mais sublime de todos os sentimentos, que é o amor, ainda mais o amor fraternal entre um pai e uma filha. Então, a mensagem que eu tenho é que a justiça seja mais célere, para que esteja mais pais beneficiados e crianças não sofrendo no abrigo. Que a justiça ajude ao invés de colocar obstáculos nesse sentido. E que todas as famílias do Brasil passem por essa experiência que eu estou passando. A nossa série Adoção, um passo para a felicidade, traz no próximo programa uma entrevista com uma psicóloga. É possível tratar dos traumas dessas crianças que vivem sob a guarda da justiça? E os profissionais da Casa de Abrigo Raio de Sol, como lidam com essas crianças tão sofridas? De praxe, as mulheres conquistarem os homens pelo paladar. E agora, nada mais natural que os homens fazerem o mesmo. Afinal, tem muito chefe encantando suas amadas na mesa. E para incrementar o Dia dos Namorados, com um prato delicioso, digno de romance no ar, nossa chefe Kênia Farias preparou uma sobremesa dos deuses para maravilhar o seu Dia dos Namorados. Direto do Armazém dos Sabores. É com você, Kênia. Olá, boa tarde, Rosânia. Como eu prometi, estou aqui de volta para apresentar agora a sobremesa. Então, em uma panela funda, a primeira parte da nossa sobremesa é misturarmos água com açúcar. Esse açúcar tem um detalhe interessante, ele é o açúcar de baunilha. O que é isso? A gente pega o açúcar refinado e coloca dentro dele favas de baunilha e você deixa por mais ou menos um mês e ele vai saborizar esse açúcar, vai ficar diferente e você pode colocar ela também para cozinhar junto, tá? Sem problemas. Aqui você vai mexer apenas para o açúcar dissolver e vamos deixar apurar um pouquinho. Então não precisa preocupar com relação a mexer, porque na verdade não é uma calda em ponto de bala, nada disso. Então o açúcar não tem problema de açucarar.
Então não precisa preocupar com relação a mexer, porque na verdade não é uma calda em ponto de bala, nada disso. Então o açúcar não tem problema de açucarar. Feito isso, nós vamos cuidar agora das nossas peras portuguesas. Então agora nós vamos cuidar das nossas peras. Essas peras são portuguesas, portanto elas são menores um pouquinho, que a gente até fala mini peras, e ela tem uma consistência muito legal para esse tipo de doce. Então vale a pena usá-las. Você vai descascar, mas tirando realmente só a pelezinha dela mesmo, a casca dela. Isso tem que ser feito assim na hora que realmente você vai fazer o doce, para não escurecer as peras. 2 detalhes importantes: você deixa o cabinho, só tenta limpar o máximo, né, da pele para ficar bem bonitinho, e nessa parte aqui você corta para que possa ficar um fundinho que possa ficar bonito, ou seja, sem ficar caindo a pera. Fazendo isso, você vai descascar o tanto de peras, né, que você vai usar, e aí você já vai acrescentar essas peras naquela calda que já está no fogo, tá bom? De leite. Esse pouquinho desse creme de leite aqui, Tá valendo, viu? Então você está percebendo que a calda já está borbulhando no ponto certo, e aí a gente vai acrescentar as nossas peras para que elas fiquem aqui cozinhando dessa forma. Não precisa ficar mexendo, pelo contrário, melhor não mexer. De vez em quando você dá só uma regadinha, e por volta de uns 20 minutos. Isso também é cronometrado no relógio, porque ela não pode passar desse ponto para não amolecer demais. E não precisa também tampar a panela, só dessa forma. Uma coisa legal que eu queria que vocês vissem, olha aqui, ó. Como o açúcar é com fava de baunilha, olha tanto que fica bonitinho, fica cheio de pontinhos pretos, porque essa baunilha já deixou esse sabor, e essa calda realmente fica muito boa. Enquanto as nossas peras estão cozinhando, nós vamos trabalhar agora com o chocolate. Então, aquele chocolate, que é o meio amargo, você leva ao micro-ondas por 1 minuto, em potência média a alta. Ele vai derreter dessa forma. Tá. Então, após esse 1 minuto no micro-ondas, você vai perceber que ele já fica, né, um creme de chocolate mesmo, já derretido. E você vai acrescentar desse creme de leite fresco uma colherzinha apenas para dar um sabor mesmo de uma ganache de chocolate. Então, após estar bem misturado, nós vamos colocar já na vasilha que vai ser servido. Eu estou usando esse ramequim, fica bem bonito, bem delicado, e você vai encher esse potinho. Então, em outro potinho, em outro ramequim, você vai colocar esse creme de natas. E agora vamos para a montagem do nosso prato. As nossas peras já estão cozidas, nós já vamos dispô-las aqui para servir. Então, nossas peras já estão cozidas na textura correta. Nós vamos dispô-la em um prato, de uma forma que elas fiquem bonitas. Um ramequim de chocolate, o de creme de leite. Vamos dar um banhozinho nela com a calda de fava de baunilha. E para decoração você pode usar aquelas favinhas de baunilha que eu coloquei. E para finalizar nós vamos trabalhar com gergelim preto, que é o mesmo que a gente trabalhou na decoração do prato principal. Dá um toque gourmet, saboroso, e você brinca um pouquinho com a textura. Bem, é uma sobremesa sofisticada, mas ao mesmo tempo simples, de um sabor muito bom, assim, muito leve. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado, Rosânia, e até uma próxima vez. Um abraço. Esta receita ficou um capricho, hein? O programa Gente de Classe vai ficando por aqui. Esse e outros programas você pode rever em nosso site. Acesse www.gentedeclasse.com.br. Lá você também encontra outras colunas sociais, os eventos e os acontecimentos mais badalados. Temos um encontro marcado todos os sábados a partir das 13 horas, aqui na TV Jovem Palmas, afiliada da Record. Fique com Deus, um abraço carinhoso e até sábado que vem.
Você já sabe onde vai passar suas férias esse ano? Na praia, curtindo o sol, o mar, tomando água de coco? Ou você prefere a calmaria do campo? Deitar na rede, ficar mais perto dos animais, da natureza? Não importa qual foi o lugar que você escolheu. A melhor escolha nas férias é sair de casa sem se preocupar. Com a Inviolável, você tem férias tranquilas em qualquer lugar. Inviolável. Plano Férias. Você aproveita. A gente cuida. Presentear bem é uma arte, onde o artista é você e a tela, o coração de quem você gosta, com as cores que há em teus olhos e o perfume que leva em suas mãos. Seus presentes serão momentos de emoções verdadeiras. Na Lara Flores, presentear bem é a arte de amar. 6332251182. Lara Flores. Atacado Meio a Meio tem tudo o que você precisa. Tem açougue, frutas e verduras fresquinhas, peixaria, farmácia, lanchonete, panificadora, confeitaria, utilidades domésticas. Mas o principal é o preço baixo. Para quem quer fazer economia, Atacado Meio a Meio. Fácil de comprar? Fácil de pagar. Atacado Meio a Meio. Nosso forte é você. Com 20 anos de tradição em Palmas, a construtora Araguaia lança o seu mais novo empreendimento, Executive Residence. A melhor escolha para quem valoriza segurança, modernidade, conforto e lazer. Apartamentos de 1 e 2 quartos com suíte. Localização estratégica. Na Arno 12, ao lado do shopping. Avenida JK e Palácio Araguaia. Executive Residence. Escolha viver bem. Construtora Araguaia. Olá, eu sou o Tio Uli e esse é meu amiguinho Didio. E esse ministério é conhecido como Tio Uli os Bonecos, que há 10 anos atua em tempo integral junto à Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu terei o privilégio de estar nos dias 10, 11 e 12 de junho, a convite da Igreja Batista Getsemane, aqui em Palmas, ministrando no congresso para pastores, professores e evangelistas de crianças. Faça sua inscrição através dos contatos abaixo. Você que é professor, evangelista, monitor, pastor, venha participar com a gente. Chegou um novo Kia Sportage. Um novo padrão de beleza em SUVs. Uma verdadeira revolução. Design totalmente renovado. Um carro diferente de tudo que você já viu e que não vai sair da sua cabeça. Novo Kia Sportage. Você vê, você não esquece.